Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Arqueiro Cósmico. Sou eu de novo. Fiquem com Deus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das culturas mais fascinantes da história, os Vikings. E para isso, vamos ter como base textos como os do historiador brasileiro Tiago Braga, que trazem informações valiosas sobre esse povo. Vamos lá? Arqueiro Cósmico. Quem eram os Vikings? Os Vikings eram um povo nórdico que viveu entre os séculos 8 e 11, na região que hoje corresponde à Noruega, Suécia e Dinamarca. Eles eram navegadores habilidosos e guerreiros ferozes, que se destacaram por sua coragem e destema. Curiosidade, os capacetes de chifre não eram tão comuns assim, e sua popularização vem de um preconceito cristão, afinal os ingleses atribuíam a figura de um viking como a de um demônio com chifres. A religião dos vikings era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, como Odin, Thor e Loki. Eles também tinham um lugar de destaque chamado de Valhalla, um salão celestial onde os guerreiros mortos em batalha eram recebidos pelos deuses. Lá poderiam comer e beber para sempre na presença de grandes heróis. Posteriormente, após invasões à Inglaterra, se tornaram cristãos. Vem os vikings, como eles eram? Brutal. Acreditavam brutal. em vários deuses. Perfeito. Os vikings, na verdade, eles são uma essência, uma sobra dos germânicos do norte da Alemanha. Ah, é? Que subiram? Subiram. Foram pro norte? Isso aí, foram pro norte por expansão mesmo, Sim. né? Por uma questão mesmo de geografia e de buscar novos territórios, e foram pro norte. E foram mudando culturalmente, é? Tanto que, essencialmente, os mesmos deuses nórdicos são germânicos. Ah, é? Você tem, por exemplo, Odin, viking, né? É escandinavo, vamos colocar. E você tem Woden, que é germânico. Olha só. Então você tem muita conexão, só muda o nome, mas é essencial mesmo. Entendi. Caolho, usavam Thor. o Thor também, que na Germânia era touro. Então, sabe, houve uma migração e houve uma readaptação. Entendi. A sociedade viking era dividida em 3 classes: Jarls, nobres, Khals, homens livres, e Trolls, escravos. Os Jarls eram os líderes políticos e militares, enquanto os Khals eram os agricultores e artesãos. Já os Trolls eram prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas que haviam se tornado escravas. As conquistas vikings. Os vikings foram um povo expansionista, que realizaram diversas conquistas em suas navegações. Eles chegaram a lugares distantes, como a América do Norte e a Ásia, e fundaram colônias em regiões como a Islândia e a Groenlândia. Curiosidade, os vikings já enfrentaram os índios americanos, para ser mais específico, canadenses, e apanharam feio, tendo que voltar para a Islândia. Os feitos estão escritos em algumas sagas de Lief o Vermelho. Eles chamavam os índios americanos de Skraelings. As batalhas vikings. As batalhas eram uma parte fundamental da cultura viking, e os guerreiros eram muito respeitados. Eles usavam armas como espadas, escudos de madeira, machados e lanças, e eram famosos por sua habilidade no combate. Além disso, o código de honra dos vikings valorizava a coragem, a lealdade e a fidelidade. A arte viking era marcada por um estilo único, que se destacava por suas linhas curvas e entrelaçadas. Eles produziam objetos em ouro, prata e bronze, além de tecidos e tapeçarias. As embarcações vikings também eram decoradas com figuras mitológicas e outros desenhos. Uma curiosidade, os vikings não escreviam sobre si mesmos, esse papel ficava para os seus adversários. Agora podemos entender por que eram descritos como maus, fedorentos, sujos e violentos. Se você fosse um inglês que toma sacode de viking todo dia, como você descreveria seu inimigo? O Stan, ele perguntou aqui sobre as séries e filmes sempre mostram os vikings como selvagens sujos, mas os caras eram metrosexuais da época. É verdade essa afirmação? Podemos afirmar isso? Pô, gostei desse lance do metrosexual, porque assim, no sentido de vaidosos, né, e tal. Isso é um fato, cara. Os vikings foram os primeiros a... Duas coisas. Eles usavam lápis de olho, tem registros deles usando lápis de olho, e
usavam cabelinho de tigela, cortavam cabelinho de tigela. Aquele negócio de viking cabeludo, cabelo desgrenhado na cara, igual viking metal, cara, isso não rolava naquela época. Podia ter, óbvio, existiam vikings que se comportavam desse jeito. Mas, de maneira geral, se a gente pegar a maior parte das representações, a gente vê os vikings muito mais aciados, cabelinho cortado, barbinha cortada, pelezinha de Baby Johnson, entendeu? Do que esses caras babentos com cerveja escorrendo pela barba, entendeu? Se você é apaixonado por cultura viking e quer saber mais sobre esse fascinante período histórico, inscreva-se no canal Arqueiro Cósmico agora mesmo. Com conteúdo exclusivo e abrangente sobre a vida dos vikings, você descobrirá tudo sobre suas tradições, batalhas épicas e costumes únicos. Não perca a oportunidade de explorar esse mundo fascinante e mergulhar na história dos guerreiros nórdicos. Inscreva-se no canal Arqueiro Cósmico e junte-se a uma comunidade de entusiastas da cultura viking. A influência dos vikings na cultura é inegável. Suas sagas e lendas são celebradas até hoje em países escandinavos e em todo o mundo. No entanto, muitas vezes essa influência é romantizada e deturpada para se adequar às narrativas contemporâneas. O que se esquece é que a cultura viking não era homogênea e havia diferenças significativas entre as comunidades. Além disso, as representações modernas dos vikings geralmente motoqueiros medievais cabeludos e trabalhados no couro. É importante reconhecer a influência real e positiva dos vikings, mas também não se deve apagar as partes problemáticas e desafiadoras da sua história. Concluindo, os vikings são uma das culturas mais fascinantes da história. Embora suas atividades de pilhagem e saque sejam frequentemente lembradas, essa é apenas uma pequena parte de sua história. Os vikings foram exploradores, comerciantes e colonizadores, que estabeleceram rotas comerciais importantes, influenciaram a cultura e a linguagem, e ajudaram a moldar a Europa medieval. No entanto, a imagem popular dos vikings muitas vezes deturpa seu verdadeiro legado, retratando-os como meros bárbaros sanguinários. É importante que entendamos a história completa dos vikings para apreciar plenamente suas realizações e impacto duradouro na cultura ocidental. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns equívocos comuns e inspire você a aprender mais sobre esta cultura fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.